Você acorda todo dia com a sensação de que algo está errado. A casa está uma bagunça, as contas empilhando, os relacionamentos desgastados, os sonhos esquecidos num canto, e por mais que você tente, parece que nada se encaixa, nada sai do lugar certo. Você olha ao redor e pensa, por que eu não consigo dar conta de nada? É cansativo, é frustrante, e o pior, é aquela voz dentro de você dizendo que talvez seja assim mesmo, que talvez você não tenha jeito. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de caos total, essa bagunça que parece impossível de resolver, pode ser o exato ponto de virada da sua vida? Não estou falando de método. Não estou falando de organização. Estou falando de algo muito maior. Tem pessoas que viviam exatamente assim, completamente perdidas, sem esperança de mudança. Até que algo aconteceu. Até que Deus realiza a transformação que você precisa. Fica comigo, porque você vai ouvir uma história que vai te mostrar que não importa o tamanho da sua bagunça. Deus é maior, e Ele transforma o que parece impossível. Talvez essa seja a sua história também? Houve uma tarde em que Regina simplesmente parou no meio da sala e viu tudo com outros olhos. A pilha de roupas sobre a poltrona, a caixa de brinquedos aberta no canto, o cabideiro entulhado, a luz da janela cortando a poeira como se desenhasse cada falha. Ela sentiu um aperto no peito, não tanto pela bagunça em si, mas por aquilo que a bagunça dizia sobre a vida inteira. Falta de tempo, decisões adiadas, promessas a si mesma que nunca saíam do papel. Sua vida era uma bagunça, até ela escrever uma oração num caderno azul. A frase vinha e saía da cabeça como um truque de memória, e por um instante, Regina permitiu-se acreditar que algo simples pudesse ser a primeira peça de uma mudança maior. O quarto estava com cheiro de comida fria e do perfume barato que ela usava quando as finanças apertavam. Lucas estava no sofá, deitado, mexendo no celular com fone de ouvido. Ana, que era mais velha do que as 11 primaveras deixavam ver, segurava um lápis e rabiscava uma folha de papel com semblante de quem tenta imitar a concentração dos adultos. Regina cruzou o corredor, pisou em um sapato que não pertencia a ninguém e olhou para a cozinha onde a pia guardava pratos da noite anterior. Tudo parecia falar a mesma coisa. Sobreviver era o verbo principal daquela casa. Ela tinha 42 anos e a sombra do tempo vinha com a sensação de que devia ter ajeitado tudo antes. Não era só a casa. Era a conta de luz que, por descuido, atrasara 2 vezes. Era o telefone da escola com recados que se acumulavam. Era o ex-marido que aparecia às vezes para lembrar, sem dizer diretamente, que algumas despesas nunca foram discutidas com calma. Havia vergonha, claro. A vergonha de abrir a porta para alguém e tentar esconder o caos com um "tudo bem", como se 3 palavras pudessem dobrar a bagunça para dentro do armário. Havia também cansado, aquele cansaço que vai além do físico. Era um cansaço de carregar a própria vida com tantas pontas soltas. No dia em que a campainha tocou, Regina teve a sensação de que o chão cederia sob seus pés. Cláudia veio de surpresa, trazendo na mão um bolo simples e um saco de pães. Quando a porta se abriu, a amiga apareceu com um vestido que parecia ter sido escolhido para cada dobra do corpo desse encontro. Elegante, mas sem esforço. A casa de Cláudia, quando Regina lembrava as poucas vezes que vira, respirava outro ritmo. Havia ordem, sim, mas mais do que isso. Uma tranquilidade que deixava espaço para conversar, para respirar. Regina sentiu o corpo inteiro se encolher ao notar a diferença. Como você consegue? Pensou, antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Ou, como você está? A voz de Cláudia foi doce, prática. Ela entrou sem olhar para a bagunça, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse. Regina disfarçou, tentou puxar o pano pela mesa com um gesto rápido, empilhou livros, encostou um braço sobre as roupas, como quem afirma que aquilo ali fazia parte de um estilo.
A resposta ensaiada formava-se na boca. Estou bem. A correria. Sabe como é. Mas, quando alguém entra na casa, as palavras pequenas não conseguem carregar o que há por baixo. Cláudia sentou e olhou ao redor com gentileza, como quem não julga, mas que enxerga. Ela notou a fronha fora do lugar, a coleção de tíquetes de ônibus na mesinha, o caderno de escola de Ana com o nome escrito pela metade. Não precisou apontar nada. A conversa foi tomando o espaço entre um pedaço de bolo e outro. Falou-se de trabalho, da rotina das crianças, de pequenas alegrias e necessidades. Em um momento, Cláudia descreveu com leveza uma manhã qualquer em que se viu no chão do quarto com lágrimas nos olhos, farta de promessas vazias. Disse que rezou uma coisa tão curta que parecia um suspiro. Senhor, olha onde eu estou. Não pediu solução grandiosa. Pediu um olhar. Pediu sensibilidade e direção para aquilo que já havia. Foi como começar de novo, contou Cláudia. Não veio tudo arrumado de uma vez. Foi um passo por dia. Eu comprei um caderno, escrevi as coisas que precisava cuidar e fui riscando. Coisas pequenas. E quando a gente cuida do pouco, a gente aprende a cuidar do muito. As palavras caíram em Regina como chuva morna. A imagem da amiga sentada no chão, escrevendo num caderno, era simples demais para ser ignorada. Não era um testemunho de vitória instantânea. Era o relato de alguém que começara a se pôr nos pequenos atos. Havia algo de humano naquela história que tocou uma corda firme dentro de Regina. A possibilidade de que a transformação não precisasse de espetáculo, mas de constância. Na noite anterior à visita, Regina havia guardado a fatura do cartão dentro de um envelope e dito a si mesma, mais uma vez, que veria aquilo amanhã. Amanhã raramente vinha. Assim, quando Cláudia disse que começara com um caderno, Regina sentiu-se desafiada e amparada ao mesmo tempo. Decidiu que iria tentar. Não como promessa para o mundo, mas como um acordo silencioso com a própria vida. No dia seguinte, saiu cedo para comprar um caderno pequeno, de capa azul, que coubesse numa bolsa e não chamasse atenção. Na papelaria, escolheu um com folhas brancas, sem muitos adornos, com o preço modesto que cabia no orçamento. No caminho de volta, segurando o caderno como se fosse um objeto de valor, sentiu um estranho calor no peito, uma mistura de medo e esperança, como se estivesse aceitando um convite para olhar com honestidade o que vinha adiando. Quando chegou em casa, colocou o caderno sobre a mesa da cozinha. As mãos tremiam um pouco ao abrir a primeira página. Pegou a caneta velha que sempre ficava perto da fruteira e escreveu, com letra que hesitou no começo, uma oração curta, quase sussurrada. Senhor, me mostra como cuidar do que o Senhor já me deu. Me dá olhos e mãos para começar pequeno. Não pediu dinheiro, emprego novo, ou que alguém resolvesse os juros do cartão. Pediu direção, atenção e capacidade de dar os primeiros passos. Era uma oração de quem não queria soluções milagrosas, mas desejava ensinar-se a ser fiel no pouco. Ela relia as palavras como quem confere um mapa, e por fim, fechou o caderno com as pontas dos dedos, como se selasse um pacto. O primeiro gesto prático veio no mesmo dia. Uma gaveta. Era uma gaveta da cozinha que, há meses, já não fechava direito por causa do excesso de coisas. Clipes, velas, pilhas sem caixa, cascas de lembranças. Regina abriu a gaveta, olhou o caos e respirou. Uma gaveta. Lembrou-se das palavras da amiga. Um passo. Tirou tudo para cima da mesa, separou o que era lixo, o que tinha utilidade e o que deveria ser guardado em outro lugar. Colocou uma caixinha improvisada com um aviso. Coisas importantes. A sensação estranha de domínio veio devagar, como um músculo sendo lembrado a trabalhar. Não foi perfeito. Havia coisas que ela guardava por costume, lembranças que apertavam o peito quando tentava descartar. Mas fez escolhas. Fechou a gaveta e ouviu o som quase doméstico de algo que voltou a funcionar.
A pequena Vitória abriu um espaço novo dentro dela, um espaço que se parecia com alívio. Ao longo daquela semana, o caderno foi ganhando páginas. Regina anotou uma lista de mercado pela primeira vez em meses, fez um inventário rápido da geladeira, colocou no canto da mesa um potinho para as moedas que sobravam, como sugerira Cláudia. Quando sobravam R$2, jogava no potinho, com a mesma reverência de quem deposita moedas em um cofre de esperança. Não resolveu a conta do cartão, mas aos poucos começou a pagar pequenas coisas que havia deixado passar. A compra do lanche da escola que sempre era postergada, o gás que ameaçava acabar. Pequenas decisões, repetidas. Os filhos perceberam. Lucas comentou uma tarde, enquanto passava pela cozinha. Mãe, a gaveta fecha agora. Ficou diferente. Ana, que entendia as coisas nas entrelinhas, sentou-se na mesa e disse, com uma mistura de surpresa e orgulho: A mamãe está organizando tudo. As palavras deles foram como espelhos. Regina viu-se através dos olhos deles. E por um momento, pensou sobre como a sua vida repercutia naqueles pequenos rostos que dependiam dela. A sensação de dever cumprido veio mesclada à graça. Não era só sobre ter a casa arrumada, mas sobre mostrar que as coisas podiam ser cuidadas. Era uma lição que resumia em si a intenção de ensinar responsabilidade através do exemplo. Houve tropeços. Em uma noite de sábado, quando uma emergência médica de um vizinho exigiu parte de sua atenção e um gasto inesperado, Regina precisou abrir o potinho e recorrer às moedas para pagar uma pequena taxa. O caderno registrou a retirada com a mesma franqueza com que registrara depósitos. 2005, potinho, emergência vizinho, R$12. Ela não fingiu perfeição. O ato de anotar tornou a falha transparente, sem tortura. Anotar deu-lhe controle. Em outra ocasião, uma bolsa de aniversário improvisada acabou em meio às roupas, e uma conta postal chegou com um valor maior do que esperava. De repente, o progresso parecia frágil diante das ondas da vida. Foi ali que Regina sentiu de novo aquele nó no peito. A voz interior que dizia: "Você não dá conta." Mas havia também outra voz, mais calma, que vinha da oração entalhada na primeira página do caderno. Lembrar-se do pedido feito a Deus, para olhos, para mãos, lhe deu uma base sobre a qual se apoiou. Ela não desconhecia a dor, mas aprendeu a reagir com passos. E os passos, quando somados, começaram a costurar uma nova rotina. Pela manhã, antes de ir ao trabalho, pegava o caderno e escrevia 3 coisas que queria fazer no dia que pudessem ser cumpridas. A lista cabia embaixo do café e parecia pequena ao lado do tumulto que a vida costumava trazer. Ainda assim, a sensação de completar cada item, por menor que fosse, era uma energia nova. À noite, riscava o que fizera e deixava coisas adiadas por um outro dia com a promessa de retornar. Esse ciclo de previsibilidade criou um ritmo que, aos poucos, reduzia a ansiedade. Cláudia vinha de vez em quando, não para vigiar, mas para praticar uma amizade que segurava. Sentava-se, conversava, olhava o caderno com respeito e oferecia sugestões práticas. Uma caixa para papéis importantes, envelopes rotulados para contas mensais, um lugar fixo para os documentos dos filhos. Regina recebia tudo com vontade de aprender. A amizade era um instrumento de graça, não um tribunal. Num sábado chuvoso, quando as crianças dormiam e a casa estava mais quieta, Regina abriu o caderno e escreveu uma entrada diferente. Hoje agradeço por pequenas mãos que ajudam. Colou um bilhete da escola de Ana na página e marcou o dia em que pagara finalmente um boleto vencido. No bolso, notou-se um certo alívio. Pagar as contas dentro do prazo não transformou a conta bancária, mas mudou a relação dela com a própria vida. A sensação era de que o controle, mesmo que parcial, operava no concreto, e isso reverberava internamente.
Houve também um almoço na casa de Cláudia, em que se falou de fé com simplicidade. Cláudia partilhou que havia aprendido a orar com honestidade e a pedir ensinamentos para agir. Não tratava a fé como um passe mágico, mas como um caminho que dá forma às mãos. Em um tom quase confidencial, citou, sem demais explicações, um trecho que ela carregava. Quem é fiel no pouco? E não completou a frase, deixando que Regina entendesse no próprio sangue o que aquilo significava. Cuidar das pequenas coisas era preparar-se para receber responsabilidades maiores. Era um exercício de escuta. Os vizinhos comentavam. Uma vez, a dona da padaria, que escondia fofocas entre fatias de pão, disse que percebia em Regina uma vontade nova de ajeitar a vida. Esse reconhecimento público não foi motivo de vaidade, mas de confirmação. Havia mudanças que as pessoas viam, pequenas e concretas, e que antes passavam despercebidas. Isso trouxe coragem. Quando Lucas percebeu que algo no comportamento da mãe diminuíra a ansiedade noturna, comentou com um amigo que a gente come mais tranquila em casa agora. Para Regina, ouvir aquilo foi como descobrir que o cuidado que ela fazia reverberava na rotina deles. Mas a história não era linear. Em uma semana particularmente difícil, o trabalho dela exigiu horas extras e a criança contraiu uma gripe que fez as noites serem curtas. As listas do caderno começaram a se acumular, com itens riscados às pressas e outros empurrados para a frente. Regina sentiu a velha vergonha espreitar. Pensou em trancar o caderno e fingir que tudo voltara à estaca zero. Em vez disso, abriu a página onde estava escrito, em letras tremidas, sua primeira oração. Releu: Senhor, me mostra como cuidar do que o Senhor já me deu. Lá estava o ponto de partida. Ela fechou os olhos e deixou que aquelas palavras reordenassem sua energia. Numa dessas noites, já cansada, pegou o caderno, sentou-se na beirada da cama e fez uma oração curta, direta, como quem não tem luxo de palavras longas. Senhor, dá-me clareza amanhã. Ensina-me a ver uma coisa que eu possa ajeitar. Dá-me força para cumprir. Não pediu milagre. Pediu visão e impulso. A simplicidade da oração foi seguida de uma decisão prática. No dia seguinte, escolheria apenas uma gaveta, e não toda a casa. Uma gaveta por vez. Era um método pobre em glamour e rico em efeito, porque de gaveta em gaveta, a casa poderia mudar. De ação em ação, o coração poderia aprender disciplina. A retomada foi silenciosa. Ela escolheu uma gaveta pequena do banheiro, cheia de frascos sem tampa e etiquetas que não se encaixavam. Abriu, separou, jogou fora o que estava vencido, organizou os itens por função. Colocou uma etiqueta improvisada. Uso diário. Fechou a gaveta e sorriu sozinho. O sorriso carregava menos vaidade e mais alma. Era a constatação de que pequenas tarefas, quando feitas com atenção, curavam algo mais do que a desordem física. Com o tempo, o caderno tornou-se um testemunho do fracionamento da vida em pedaços administráveis. Havia páginas com listas de mercado, outras com contas, uma seção para coisas para conversar com escola, e ainda um espaço onde escrevia as pequenas orações que lhe vinham, curtas e diretas. Quando escrevia, por vezes escapava lágrimas silenciosas, não de tristeza pura, mas de descarga. A sensação de dar nome aos medos era libertadora. A prática de anotar fez com que o caos, que sempre parecera imenso, fosse reduzido à proporção de tarefas que podiam ser resolvidas uma de cada vez. A notícia que chegou por e-mail, no entanto, trouxe de volta uma instabilidade antiga. Era um comunicado do antigo patrão de Lucas com informações sobre uma reunião que exigia sua presença para discutir uma viagem de intercâmbio que, na teoria, poderia melhorar o futuro do garoto. Era uma boa notícia embrulhada em logística e possíveis custos. Ao ler, Regina sentiu um misto de esperança e preocupação. Oportunidades aparecem, e com elas novas demandas. O caderno recebeu mais uma nota.
Estudar opções de financiamento. Conversar com Cláudia. Não foi um alívio imediato, mas havia agora um mecanismo para enfrentar a novidade. Planejar. Em uma tarde de domingo, sentada à mesa, com as crianças desenhando ao redor e o caderno aberto, Regina riscou um item que meses atrás teria parecido impossível. Conta de luz paga. Não havia nela um gesto de triunfo, apenas de reconhecimento. Ela fechou o caderno e deixou que o olhar passasse pela casa. Havia ainda bagunça, mas agora a bagunça não era o todo. Era parte do processo. Sentiu dentro de si uma gratidão silenciosa, que não negava o esforço nem o cansaço. Uma gratidão por cada gesto que a ensinara a permanecer. Mesmo assim, há momentos em que a vida testa a constância. No meio desse mosaico de pequenas vitórias, veio uma fatura com um valor bem maior do que o previsto, fruto de um equívoco bancário que exigia correção e paciência. Ao telefonar, Regina ouviu palavras burocráticas que lhe trouxeram ansiedade. Seria preciso juntar documentos, protocolar reclamação, esperar. A espera ameaçava arruinar o ritmo que construíra. No caderno, porém, escreveu: protocolar reclamação, 0800, prazo 10 dias. Transformou a impotência em ação. A ação não resolveu o estresse, mas reduziu a sensação de afogamento. Numa noite, cansada, fez uma oração curta e aberta. Pai, sustenta-me, dá-me paciência para lidar com isso e mostra quem pode me ajudar. Depois desligou a luz, apertou a criança que se virou no quarto e dormiu com a sensação tênue de que não estava sozinha. A presença de Deus, que antes parecia uma palavra distante, recobrava a casa nas pequenas rotinas. Um bilhete no caderno, um potinho que se enchia devagar, uma gaveta que voltara a fechar. A transformação ia se dando, não com estardalhaço, mas por insistência. A essa altura, os resultados práticos começaram a trazer consequências relacionais. Lucas, que antes evitava conversas sobre dinheiro, passou a perguntar sobre economias e sobre metas para o futuro com curiosidade. Ana ajudava a separar as moedas para o potinho com uma espécie de alegria infantil que se parecia com orgulho. Regina percebeu que a mudança repercutia na vida deles de modo simples e direto. Menos tensão, mais previsibilidade. Não era que os problemas tivessem desaparecido. Era que o mecanismo de enfrentá-los estava mais presente. Ainda assim, havia um teste maior por vir. Um telefonema do ex-marido trouxe à tona uma necessidade inesperada. Uma discussão sobre despesas compartilhadas de um projeto antigo. A conversa, carregada de reticências e de memórias, deixou Regina em alerta. Era sempre fácil ser arrastada para disputas que drenavam energia. O que faria agora, quando o conflito parecia morder o progresso que havia conquistado? No caderno, escreveu: manter calma, conversar com o advogado. Antes, conversar com Cláudia. A estratégia foi simples: buscar conselho, não agir impulsivamente. A prática aprendida, anotar, planejar, agir com passos, apareceu como uma arma contra a velha tendência de se sentir esmagada. Naquele ponto da história, quando as coisas pareciam ganhar corpo e ao mesmo tempo uma sombra ainda pairava, Regina percebeu que a promessa de Cláudia começava a se cumprir de maneira discreta, nem total, nem instantânea, mas profunda. A casa mostrava sinais de ordem, as contas eram gerenciadas com maior clareza, as crianças notavam a diferença e o caderno se tornara um pequeno altar de decisões. A oração inicial, que falara de olho e mão, não garantira luxo ou milagres, mas dera um caminho para que a própria vida fosse cuidada. Deus, nas esquinas dessa prática, era professor e companhia. Não um mágico que substituía o esforço, mas aquele que dá luz para as próximas escolhas. Se alguém passasse pela rua e visse apenas a fachada, talvez diria que nada mudara. Porém, dentro daquela casa, o movimento invisível era real, um coração aprendendo a ser fiel em atos simples, dia após dia.
Regina sabia que o caminho seria longo. Sabia também que, ao contrário do passado, agora havia ferramentas. O caderno que registrava, o potinho que guardava, as gavetas que fechavam, a amizade que edificava. E, sobretudo, havia uma prática espiritual que liga a oração ao gesto. Um fio que conectava o que se pede ao que se faz. Se você já sentiu essa vergonha da casa, escreva "Vou começar" nos comentários. Na manhã seguinte, a rotina seguiu com uma pressão nova. Não aquela que paralisa, mas a de responsabilidade assumida. Regina marcou no caderno um pequeno desafio. Semana 1, uma gaveta por dia. Era modesto, porém comprometedor. E havia também a lista de despesas que precisava de atenção, pois o banco aguardava resposta. Ela separou envelopes, etiquetou, fez cópias de comprovantes e, pela primeira vez, sentiu-se capaz de acompanhar um incômodo burocrático até o fim. A sensação de que as coisas estavam sob controle, mesmo parcialmente, mudava o tom das suas noites. As semanas seguintes trouxeram recuos e avanços. Em um dia de chuva, ao abrir a caixa de correspondências, encontrou um bilhete da escola pedindo uma documentação. Era outra urgência. No entanto, ao invés de entrar em pânico, retirou o envelope com calma, procurou na gaveta rotulada por Doc e encontrou o que precisava. O gesto de ter um sistema, simples e montado por ela, reduziu o nível de estresse. Uma vitória prática revelou-se. A organização criava margem para a vida acontecer com menos caos. Em outra manhã, enquanto colocava moedas no potinho, Lucas se aproximou e perguntou: "Mãe, a senhora acha que dá para eu juntar também para o intercâmbio?" Regina olhou para o garoto, viu nele o reflexo da confiança que a disciplina trazia. A pergunta não era só sobre dinheiro, era sobre esperança. Ela sorriu e respondeu: "Vamos ver. Se a mãe juntar, você também pode tentar juntar um pouco." A proposta de parceria transformou o gesto de guardar em algo compartilhado. A responsabilidade passou a ser uma conversa familiar. Regina sentiu uma alegria discreta, porque ensinar coisas práticas aos filhos sempre fora, para ela, um modo de preparar um futuro menos carregado. Mas nem tudo seguia sem tensão. Um dia, uma visita de cobrança trouxe à mesa um envelope com uma notificação sobre um débito antigo que um dos credores insistia em cobrar. O susto causou uma noite sem sono. Regina reabriu o caderno e, pela primeira vez, fez uma tabela com prazos, contatos e passos a cumprir. A fé que a habitava já não transformava a ansiedade em omissão, transformava em ação. Ela ligou, protocolou reclamações, marcou horários e, ao finalizar, fechou o caderno com a sensação de que havia criado um sistema de defesa contra o pânico. Em um fim de tarde, quando as luzes da rua entravam pela sala e tingiam de dourado os objetos do cotidiano, Regina sentou-se com Cláudia e falou sobre as pequenas vitórias. As duas riram, lembrando ofensas bobas que já escaparam em dias ruins. Houve ali um consenso silencioso. A transformação acontecia na soma dos atos repetidos. Cláudia, que conhecia bem a história de quem começa do zero, proferiu uma frase simples: "Fidelidade no pouco não é tarefa pequena, é treinamento para o resto da vida." Regina guardou isso como um credo prático. Sabia que poderia faltar gás, que o ex-marido poderia trazer complicações, que a vida sempre teria curvas. Mas a cada gaveta arrumada, a cada envelope organizado, a cada moeda depositada, havia um acúmulo de autoridade sobre sua rotina. Não foi instantâneo, não foi espetacular, mas foi completo em camadas. A casa ganhava forma, o coração ganhava calma e as relações começavam a sentir menos o peso da improvisação. Ao fechar o caderno naquela noite, ela escreveu uma última nota antes de dormir. "Hoje, paguei boleto, arrumei 3 gavetas, potinho plás R$5. Obrigada, Senhor, por me ensinar a cuidar." As palavras não eram floreadas, eram reais. E por entre elas, havia uma convicção que revestia o cansaço.
A crença de que Deus mudava sua história, não com um estalo, mas acompanhando cada escolha, cada gesto de cuidado, cada minuto gasto em cuidar do que já tinha. Mas a mudança completa que o título prometia ainda estava longe de se revelar por inteiro. Havia camadas interiores que pediam atenção, decisões financeiras maiores que precisavam de respostas mais duras e uma resistência antiga que surgia em momentos de crise. Na curva seguinte, viria uma prova que iria requerer não apenas uma gaveta, um potinho e um caderno, mas uma firmeza que testaria tudo o que Regina tinha aprendido até ali. E ela, agora, tinha algo que antes faltava: um método e a fé para persistir. Antes de dormir, segurou o caderno como quem segura uma promessa, e em silêncio murmurou: Pai, ensina-me a ser fiel no pouco. Pai, ensina-me a ser fiel no pouco. A oração saiu quase sem vontade, um pedido curtíssimo que parecia uma chave que Regina, por acaso, deixou cair na fechadura da madrugada. Dormiu com o caderno abraçado ao peito, como quem protege um segredo e, ao mesmo tempo, um mapa. Quando acordou, não havia nenhum clarão extraordinário na janela. Havia apenas a luz normal da manhã, os sons conhecidos da casa despertando, a rotina que cobrava presença. Mas algo havia mudado. Ela já não via a bagunça como um destino, nem como uma sentença. Era um desafio dividível em tarefas. Era terra que aceitava plantio, dia após dia. A primeira semana depois da oração trouxe surpresas pequenas e grandes. Uma delas foi a descoberta de que, se ela escrevia uma ação e colocava um horário, tinha mais chance de realizá-la. No caderno, ao lado da linha onde anotava pagar boleto da escola, surgiu um pequeno traço, 0900, ligar banco. No mesmo dia, sentou ao telefone com a fatura do cartão aberta na frente e, pela primeira vez, anotou os nomes dos atendentes, os protocolos, os prazos. Não era nenhum gesto heróico, era um movimento de responsabilidade. Mas aquela responsabilidade, repetida, foi erguendo uma nova autoridade sobre a própria vida. O teste maior, porém, veio algumas semanas depois, sem aviso. Ao abrir a caixa de correspondência, encontrou uma carta registrada do banco, notificação de contestação e possível restrição de serviços. O coração acelerou, um peso que apertou como se a garganta quisesse fechar. Era uma questão antiga que havia sido, por meses, empurrada com justificativas. Amanhã eu resolvo, depois eu organizo. Esperar não custa. Agora, no entanto, a notificação dava prazos curtos e palavras formais que exigiam presença. Regina sentou-se à mesa, pegou o caderno e escreveu a entrada do dia, uma espécie de decreto íntimo, 2808, ir ao banco, protocolar documentos. Embaixo, fez um plano de passos pequenos, práticos, separar comprovantes, copiar identidade, telefonar ao antigo patrão para comprovante de renda. A organização transformou o medo em trabalho. Antes de ir ao banco, decidiu falar com Cláudia. A amiga recebeu-a com um chá de erva cidreira que já parecia ter o poder de acalmar o ar. As duas olharam as páginas do caderno como se olhassem um mapa de tesouros. Cláudia, com a generosidade que combinava com sua prática, sugeriu que juntassem as partes. Eu vou com você, se quiser, disse. A presença dela foi um alívio. Não se tratava apenas de companhia física. Era a lembrança de que a transformação de Regina não precisava ser solitária. Havia comunidade que segurava. No banco, diante do atendente de semblante neutro, Regina sentiu a antiga vergonha querer crescer. Mas havia algo resistente dentro dela, o acúmulo de gavetas que fechavam e o som de moedas caindo no potinho. Falou com clareza, apresentou comprovantes, explicou que parte do débito decorreu de erro do sistema e outra parte de deslizes que ela assumia e queria corrigir. Protocolou reclamação, pediu um parcelamento adequado,
solicitou prazo. Não foi uma conversa dramática. Foi uma prática de cidadã que assume responsabilidade. Ao sair, riscou no caderno: banco, protocolo no 46578, aguardar retorno 10 dias. Tinha registro e direção. A sensação de ter enfrentado algo que antes engolia era forte. Nos dias que se seguiram, Regina percebeu que a mudança que experimentava já não era apenas aparência. Era também algo que moldava sua postura diante das pessoas. Quando o ex-marido ligou, com a voz que vinha com lembranças melhores e com cobranças veladas, ela respirou e consultou a linha do caderno onde registrara o que desejava responder. Em vez de se deixar levar por acusações ou por um silêncio rancoroso, perguntou o que ele precisava saber, manteve limites, e quando a conversa escorregou para velhos atritos, disse com calma que discutiria apenas os pontos práticos por escrito. Era uma postura nova, firme, não hostil, determinada, não agressiva. Ao mesmo tempo, uma oportunidade apareceu, discreta e prática. A dona da confeitaria do bairro, percebendo que Regina fazia pães caseiros nos finais de semana para os amigos e que tinha um jeito com massa, perguntou se ela poderia assumir uma fornada na sexta-feira à tarde, quando a filha mais velha da dona precisava de alguém para cuidar das encomendas. Era um trabalho pequeno, temporário, que cabia nas horas que Regina podia oferecer. Ela hesitou, lembrando do cansaço, mas anotou no caderno: sexta, 14 horas, fornada na confeitaria, testar 1 semana. Aceitar significava ganhar algo de renda, não em fartura, mas em respirações a mais no orçamento. Significava também escolher usar seus talentos para gerar sustento. No primeiro dia, às 13h30, deixou as crianças na escola e foi trabalhar com as mãos em farinha e calor de forno. A atividade despertou nela algo esquecido. A alegria de produzir algo com as próprias mãos, de ver o resultado imediato. Ao final da tarde, trouxe para casa um pequeno montante que acrescentou 2 semanas de gás e uma ida ao mercado sem preocupações. Mais do que dinheiro, trouxe confiança. O caderno registrou: fornada, plus R$ 120, melhorar produção. As palavras no papel foram pouco festejadas, mas profundas. Era a prova de que uma adição pequena de esforço, colocada com cuidado, surtia efeito prático. Os filhos, cada dia mais atentos, começaram a participar com gosto. Ana assumiu a função de separar as frutas para as marmitas, e Lucas, com orgulho, ajudou a montar uma pequena tabela de tarefas no caderno que ambos podiam consultar. A participação transformou a rotina em projeto comum. Cola-se um bilhete: sábado, limpar quintal, 16 horas, todos ajudam. E aquilo virou momento de conversa, de risada e de ensinamento. Regina notou que ensinar os filhos a cuidar não era só limpar a casa, era formá-los para a responsabilidade da vida. A prova de fogo, porém, apareceu quando a diretoria da escola anunciou uma feira que exigia colaboração dos pais para um projeto de arrecadação. Havia a ideia de organizar uma barraca de comidas e artigos caseiros. Os outros pais falavam de doações, de logística, de horários. Organizadores procuraram Regina, talvez por notarem sua mudança prática, e lhe pediram que coordenasse a barraca de pães e biscoitos. O convite soou como reconhecimento, e também como exigência. Coordenar significava negociar, coordenar horários, comprar ingredientes e gerir dinheiro. Era algo maior que uma gaveta. Ela poderia ter dito não. Poderia ter argumentado cansaço, medo. Em vez disso, olhou para o caderno, pensou nas semanas de fornadas e aceitou. Escreveu: feira, coordenar barraca, conversar com Cláudia, lista de ingredientes. Organizar a barraca obrigou-a a reforçar tudo o que havia aprendido. Listas de compras, orçamentos, divisão de tarefas, controle do cofre da barraca. Pediu ajuda, delegou para outras mães tarefas específicas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pertencente a uma rede que funcionava.
No dia da feira, a barraca ficou cheia de movimento. As conversas com vizinhos, a alegria das crianças vendendo pequenas mercadorias, a satisfação ao ver a barraca fechar o caixa no azul, tudo isso tomou a forma de um momento de homenagem ao esforço diário. Quando os números foram checados, o lucro distribuiu-se entre projeto escolar e uma pequena quantia que Regina guardou para o potinho de emergências da família. No caderno, uma nota simples. Feira, plus, R$320, parte para potinho. A alegria foi oferecida à escola e ao coração da casa. No entanto, a vida mostrou que mudanças, por mais completas que pareçam, ainda precisam de fé para resistir. Em uma manhã de outono, ao abrir a porta do trabalho, a chefe de Regina chamou-a de lado. Havia cortes de equipe, e embora a possibilidade não fosse imediata, o risco pairava. Regina sentiu o olhar do medo. No caderno, mais uma vez, apareceu o exercício prático. Atualizar currículo, verificar cursos online, calcular orçamento em média, cenário 50% redução. Preparar-se para um cenário ruim, sem desesperar-se, tornou-se outro hábito. Aceitar a fragilidade do mundo sem abdicar do cuidado consigo. Foi nesse movimento de se antecipar que Regina encontrou força. Inscreveu-se num curso online gratuito à noite sobre empreendedorismo doméstico, conversou com a dona da confeitaria sobre possibilidade de aumento de horas e começou a planejar uma pequena marca de pães caseiros para encomendas de fim de semana. Não foi um salto para a independência total. Foi novamente acumular pequenos passos. A cada página do caderno preenchida com metas e contatos, ela sentia a confiança crescer. Não porque o futuro estivesse assegurado, mas porque agora nela havia método e resistência. A mudança completa também exigiu cura de feridas antigas. Regina percebeu que, a despeito das gavetas que agora fechavam, havia um cansaço que vinha do peso de uma autoestima ferida. Em noites de silêncio, recordava as palavras ditas por pessoas que, em algum momento, colocaram sobre ela expectativas injustas. A transformação, por isso, não era só de ordem prática. Era também um trabalho de reescrever a história que contava a si mesma. Começou numa das páginas do caderno uma nova seção. Coisas que eu mereço. Não era presunção. Era a prática de listar pequenas gentilezas. Tomar um banho quente sem pressa, comprar a fruta que mais gosta, pedir ajuda quando necessário. Esses atos eram sinais de que a vida podia ser cuidada como algo valioso, não apenas das obrigações às quais se destinava. A família, por sua vez, sentiu a mudança. Em uma tarde de domingo, Lucas perguntou, sem malícia, mas com um tom que revelava curiosidade: "Mãe, você lembra quando vivíamos correndo todo o tempo? Agora parece que a gente tem mais tempo para conversar." Regina sorriu. A observação do filho não foi apenas elogio, foi reconhecimento de que a vida deles mudara de qualidade. Ana, com seu jeito de guardar pequenos sentimentos, escreveu um bilhete e o colou na geladeira. "Obrigada por arrumar as gavetas da vida, mãe." Regina leu aquilo 2 vezes e, por um momento, deixou as lágrimas correrem. Não era uma limpeza estética, era o efeito sobre as pessoas que viviam com ela. A transformação ganhava rosto humano. Ainda assim, o acúmulo de pequenas vitórias precisava de um teste maior para realmente se tornar completo. E o teste veio quando uma emergência médica atingiu um parente próximo, uma situação que exigia presença e despesas extras. O potinho, afinal, não cobria tudo. Havia decisões a tomar sobre priorização de gastos, negociações com credores e, sobretudo, limites a estabelecer. Regina ouviu o apelo do coração, dividida entre o desejo de ajudar e a necessidade de proteger a estabilidade que construíra. Consultou o caderno, fez uma lista de possibilidades, ligou para Cláudia e para uma amiga da igreja que trabalhava com assistência social e foi transparente.
Pediu clareza sobre quanto podia comprometer sem destruir o que vinha sendo erguido. A resposta foi um plano conjunto. Contribuições, empréstimos de pessoas próximas e rearranjos no orçamento que permitiriam ajudar sem se sacrificar até o ponto da ruína. No desenrolar daquela crise, o que mais surpreendeu Regina não foi a capacidade da comunidade de oferecer apoio. Isso já esperava. Mas a sua própria calma ao lidar com decisões duras. Antes, a ansiedade costumava dominá-la. Agora, anotava, pesava prós e contras, estabelecia limites. A linguagem do caderno transformava o caos emocional em um conjunto de passos. Isso não anulou o sofrimento, nem apagou o medo de perder o controle. Tornou-o administrável. Ao final, quando o parente recebeu o cuidado necessário e as contas foram divididas com dignidade, Regina sorriu com uma sensação inédita. A de que o cuidado se estendia para além das gavetas e que a sua vida já era, em muitos aspectos, outra coisa. Foi nessa época que alguém da igreja, que havia notado seu esforço e disciplina, sugeriu que Regina liderasse um pequeno grupo de apoio prático para outras mães da comunidade. Um encontro semanal em que se trocassem ideias sobre organização doméstica, contas e fé aplicada. A proposta a deixou com receio. Coordenar significava expor-se novamente, mas também a encheu de sentido. Pensou no caderno, em cada página que mostrava um passo dado, e entendeu que poderia compartilhar processos e não somente resultados. Aceitou. Escreveu. Grupo, quartas, 19 horas. Tema: fidelidade no pouco. Preparou uma pequena apostila com modelos de listas, etiquetas e um trecho de conversa sobre oração e ação. No primeiro encontro, a sala da igreja estava morna de conversas. Várias mães chegaram com histórias parecidas. Sensação de sobrecarga, vergonha, vontade de mudar. Regina falou com humildade sobre as gavetas, o potinho, o caderno. Não apresentou soluções mágicas. Falou de passos, de limites, de recaídas. Contou das noites em que tentou desistir e de como, ao reler a oração curta que escrevera na primeira página, encontrara força para seguir. No final, uma senhora mais velha, com mãos marcadas pelo trabalho, aproximou-se e segurou a mão dela. Você trouxe o caminho de volta para a gente, disse. Regina sentiu a dimensão comunitária do seu processo. A própria transformação agora podia ser instrumento para outros. Os encontros viraram pequenas celebrações de humanidade prática. Uma das mães chegou um dia dizendo que, graças às etiquetas e envelopes, conseguiu pagar os boletos na data. Outra comentou que o potinho tinha ajudado a cobrir uma ida ao dentista imprevista. As histórias, simples, produziram coragem. Regina aprendeu que transformar a própria vida em exemplo real era menos sobre exibir perfeição e mais sobre mostrar a possibilidade de mudança cotidiana. A comunidade era um espaço onde o processo tinha eco e multiplicava a esperança. Com o tempo, os frutos práticos apareceram em várias frentes. O parcelamento acordado com o banco avançou com tranquilidade. Ela pagava, riscava no caderno e viu pouco a pouco as restrições desaparecerem. A renda extra das fornadas aumentou com o boca a boca. Pessoas encomendavam pães para a festa e café da manhã. A economia doméstica ganhou previsibilidade. Envelopes para cada gasto, calendário para compromissos e um fundo de pequenas emergências que crescia, não como um luxo, mas como segurança. Mas mais do que números, a mudança se fez visível na paz que agora aparecia em momentos pequenos. Em uma noite de sábado, depois das crianças dormirem, ela sentou no sofá, olhou a sala que ainda guardava algumas pilhas, não mais imensas montanhas, e percebeu que o aperto no peito tinha diminuído. Não era a ausência de preocupação, era a redução da ansiedade. Havia calma suficiente para aceitar que a vida seguiria exigente, mas menos descontrolada. Regina percebeu que a mudança completa que o título sugeria não significava ausência de problemas, mas uma transformação integral.
Havia ordem na casa, presença de espírito no coração e uma nova qualidade nas relações. Em um domingo pela manhã, durante a celebração da comunidade, o pastor falou sobre fidelidade com palavras simples. Deus nos ensina no cotidiano, nas escolhas pequenas. A frase fez eco na cabeça de Regina. Ao sair, encontrou Cláudia no corredor, que a abraçou forte. Você sabe, disse, não é sobre você ter tudo certo. É sobre você ser um testemunho de caminho. As palavras foram consoladoras. Regina, olhando para o caderno que guardava no bolso, sentiu gratidão e humildade ao mesmo tempo. Veio então o momento mais simbólico da transformação. Anos atrás, as visitas à sua casa eram raras. Muitas pessoas imaginavam que aquele espaço era fechado ao mundo. Agora, Regina decidiu organizar um jantar simples para alguns vizinhos e amigos da escola, um gesto para celebrar etapas pequenas. A lista de convidados coube em uma folha do caderno. Preparou os pratos mais simples que sabia cozinhar, arrumou a mesa com o que tinha, comprou flores de estação e acendeu a vontade de compartilhar. Naquela noite, a sala encheu-se de vozes e risos. As crianças correram de um lado para o outro, sem que isso se transformasse em caos. Havia limites e cuidado. Em certo momento, Lucas, já com trejeitos quase de adolescente, levantou-se para agradecer e disse, diante de todos: Minha mãe mostrou que dá para mudar as coisas devagar, com jeitinho. A plateia aplaudiu. Mas o que mais mexeu com Regina foi a impressão de que aquela casa, que antes escondia vergonha, agora era lugar de encontro e de boas memórias. Se alguém perguntasse se tudo era perfeito, Regina responderia com honestidade: não. Havia contas que ainda demoravam a encerrar, noites de cansaço e decisões difíceis a cada curva. Mas a diferença estava na forma de encarar. Onde havia desesperança, ela agora tinha um caderno. Onde havia vergonha, tinha comunhão. E onde havia desordem, surgia prática. Deus, para ela, não era quem varria a casa de uma vez. Era aquele que, com presença silenciosa, ensinava a amar o que se tinha e a cuidar. A mudança completa, então, se revelava como um processo que tocava coração, casa e relações. No meio desses dias, houve um episódio simples que selou, para Regina, a sensação de que sua história havia sido de fato mudada. Certo fim de tarde, quando a chuva batia na janela e o cheiro de café ainda pairava na cozinha, Ana trouxe uma folha de papel pintada com as mãos. Sobre a folha havia uma frase, escrita com letras trêmulas: Casa com mamãe, segura e com amor. Regina leu e deixou que a emoção preenchesse os olhos. Não foi apenas a frase que importava, foi a certeza de que seu cuidado havia gerado segurança para aqueles que amava. A transformação tocou o fundamento. O cuidado que ela oferecia se tornara fundamento para o futuro dos filhos. Em um gesto quase final daquela etapa, Regina folheou o caderno e, página a página, viu a narrativa da mudança. Entradas de oração, listas salvas, protocolos, datas de pagamentos, potinho etiquetado, recados de amigos, bilhetes das crianças. Tudo ali formava um arquivo vivo de passos. Em letras fortes, rabiscou uma frase na página que guardava a primeira oração. Sua vida era uma bagunça, até Deus mudar completamente sua história. Agora, a frase não soava como promessa vazia. Soava antes como testemunho de um caminho. Deus havia mudado sua história, sim, mas havia feito isso ao ensinar suas mãos a trabalhar, sua mente a planejar e seu coração a confiar. Regina sabia que a transformação era uma aliança. Não a aliança de quem controla o mundo, mas a de quem responde ao chamado de cuidar. Cuidar do que tinha, com orientação divina e esforço humano, tinha produzido uma mudança que tocava o físico e o espiritual. As gavetas fechavam,
As contas eram pagas com mais regularidade, as crianças tinham noites mais calmas e seu espírito experimentava um sossego mais profundo. Era completo não na perfeição, mas na integração. Interior, exterior e relacional. Naquele ponto, tomou uma decisão que sintetizava tudo o que aprendera. Decidiu abrir um pequeno caderno novo, específico para metas de longo prazo. Ali, não seriam apenas as listas do dia a dia. Seriam planos para daqui a 1 ano, 2 anos. Colocou objetivos que não eram luxos, mas passos para a estabilidade. Economizar para o intercâmbio de Lucas, pagar uma parcela do empréstimo do parente, investir em um curso de panificação profissional. Não se tratava de promessas de riqueza. Tratava-se de estruturar esperança com pés no chão. Antes de fechar o caderno naquela noite, sentou-se à mesa, olhou para a casa que ainda tinha sinais de desordem, alguns livros empilhados, roupas para doar, e fez outra oração, curta e cheia de reconhecimento. Senhor, obrigado por caminhar comigo. Ensina-me a continuar fiel no pouco. Dá-me força para não desistir quando a vida apertar. Que eu seja luz para meus filhos e para outras mães que precisam ouvir que dá para começar por uma gaveta. A oração não pedia solução instantânea. Pedia fé e constância. Fechou os olhos e sentiu uma paz que não era a ausência de luta, mas a certeza de presença. A casa cheirava a pão que saíra do forno. O potinho no armário ganhara algumas moedas a mais naquela semana. O banco devolvera uma resposta positiva ao protocolo. O parcelamento fora aceito em condições que ela poderia honrar. O grupo na igreja seguia firme, e mães novas chegavam com olhares esperançosos. Havia recuos, claro. Alguns dias a fadiga voltava, mas havia também estratégias para encará-la. Se perguntassem a Regina como resumiria sua trajetória, ela diria com a simplicidade que agora a habitava. Comecei pequeno. E então completaria. E Deus foi mudando tudo junto comigo. Não foi obra de mágica. Foi parceria entre a graça e as mãos que se puseram a trabalhar. Não foi instantâneo. Foi processo. E ao olhar para cada uma das áreas, o corpo cansado que agora tinha mais repouso, o coração que se abrira para confiar, a casa que ganhara ordem, o relacionamento com os filhos que adquiriu leveza, as finanças que passaram a ter previsão, viu que o adjetivo completa se justificava. A mudança tocara a vida por inteiro, desde o silêncio da alma até o fechamento da gaveta. Ao encerrar a história daquela etapa, sentiu um desejo de falar diretamente a quem ouvia. Que não era preciso esperar uma condição ideal para começar. Que uma oração curta, um caderno barato e a coragem de fazer uma gaveta podiam ser o início de algo profundo. Por isso, antes de fechar, deixou um convite, simples e prático. Inscreva-se no canal e comece hoje. Escolha uma gaveta, um caderno e uma oração. Volte e conte como foi. Regina, por sua vez, antes de dormir, abriu o caderno e escreveu mais uma vez, em letras firmes. Hoje agradeço. Por pão, por amigos, por chance de recomeço. Obrigada, Senhor. Continua comigo. Depois fechou o livro. Não era o fim de suas lutas, mas era a confirmação de que algo profundamente havia mudado. Dormiu com a sensação de que a sua vida, que antes parecia uma bagunça sem remédio, agora era um canteiro onde se plantavam atos diários de cuidado. Atos que, sob a mão de Deus, compuseram uma história nova. E antes que a noite a tomasse por inteiro, fez uma última oração, curta, fervorosa e entregue. Senhor, persevera comigo, que eu seja fiel nas pequenas coisas e que minha vida reflita o teu cuidado. Amém. Se você chegou até aqui e sente que sua vida também pode ser transformada, deixe nos comentários: Senhor, me mostra como cuidar do que o Senhor já me deu. Me dá olhos e mãos para começar pequeno. Compartilhe com quem você conhece e sabe que está precisando de um direcionamento para organizar a sua vida.
Deixo na descrição o link do e-book de orações preparado com muito carinho para te ajudar nessa organização da qual você tanto precisa. Deixe Deus entrar na sua vida. Com Ele conseguimos tudo. Sem Ele não somos ninguém. Até a próxima!